acaso tínhamos falado nisto durante a semana, se iríamos falar neste tema, porque, pronto, durante esta semana não se fala de outra coisa, senão daquele partido que agora é a coqueluche e que nós sabemos que nas eleições já tem este número de deputados que os torna já relevantes, entre aspas. E então vamos aproveitar aqui o enquadramento do Afrolink, neste caso um texto. Eu vou-vos convidar a ler o texto, e o texto é um texto brilhante, como é habitual, da nossa também seguidora desde Paris. E esta nossa também já foi convidada aqui do Lado Negro da Força já há algum tempo, a nossa Luísa Semedo, ela que escreveu um texto, mas o enquadramento tem a ver com exatamente este dizer que a Paula chama alucinação à cegueira cromática dos portugueses, os brancos honorários. Fiel à ideologia de ódio que professa, enraizada em fantasias de supremacismo branco, Diogo Pacheco Amorim, dirigente e deputado do partido da extrema-direita portuguesa, declarou à Rádio Observador que os portugueses de origem são brancos. A nossa cor de origem é cor branca, todos nós sabemos. E a nossa raça é a raça caucasiana, disse. Escancarando uma vez mais o racismo que corrói a humanidade. Esta foi a afirmação do vice-presidente do Chega, que vai dar mote a que deixemos aqui a nossa opinião em relação a isto. Desde já, também vos convido mais uma vez a lerem o texto da Luísa. Eu tenho sempre a mania de chamá-la Cláudia Semedo, mas porque esta história da Cláudia ficou-me enraizada aqui. Quando eu me lembro da Luísa, nunca me lembro do nome Luísa, é assim, Cláudia. Mas pronto, a Luísa deixa aqui um texto no qual o Afrolink suportou para falar exatamente desta questão. E também, para falar desta questão, vou pedir à Paula que deixe aqui, então... eu sei, Paula, que tu também estavas aí numa... Não, eu vou partilhar isso, vou partilhar as minhas inquietações, sim. A tua inquietação tem a ver sim, exatamente sobre isso. Vamos lá, força com isso. Então, o Zé Rui estava aqui já a dizer, a introduzir, não é? Esta questão que depois acaba por ser muito recorrente de estarmos aqui a comentar, a reagir a tomadas de posição de um partido de extrema-direita. E eu esta semana, porque nós temos sempre esta discussão muito saudável de tentar, de apontar algumas possibilidades para trazermos aqui para esta segunda parte do Lado Negro, e havia outra temática que também estava sobre a mesa, e eu partilhei com o grupo este conflito que eu tenho, porque não é o dizer que não se deve falar, porque não é disso que se trata. Eu não tenho aquela posição do isso é dar palco, não acho que tenha que ver com. Acho é que nós vamos ter 4 anos disto, e se estivermos sempre focados em reagir a este tipo de declarações, não vamos fazer outra coisa. Portanto, vai ser direcionar constantemente a nossa energia para isto, e é demasiado extenuante. Eu não tenho nenhuma fórmula mágica, e ninguém tem, infelizmente, porque se tivéssemos, não estaríamos a viver a situação que estamos a viver atualmente, de ter 12 deputados racistas no Parlamento. Portanto, já houve esta ascensão da extrema-direita noutras realidades, noutros países, e embora a cartilha seja sempre a mesma, embora nós saibamos
exatamente como é que a banda toca, o que é facto é que depois o fenómeno continua de alguma forma a conseguir alastrar-se noutras realidades. E está mais do que provado que Portugal não é beneficiado por nenhuma excepcionalidade que o proteja deste fenómeno. Portanto, estes últimos resultados eleitorais, não apenas das legislativas, mas anteriores ainda, de 2019, desde 2019, todos os atos eleitorais têm demonstrado que é algo, de facto, a ter em conta. Eu tenho alguma esperança que este número desperte junto de quem ainda está ali em cima do muro essa definição, e uma definição que deixe de ser aquele ni, não é? Que se avance verdadeiramente, que se perceba que não é um tontinho que anda ali aos caídos, mas que é de facto um grupo de pessoas que está bastante fortalecido nas urnas, e que tem bastante dinheiro, porque isso é mais do que sabido, tem bastante dinheiro, portanto tem muitos recursos para contaminar ainda mais esta realidade. E quando eu estava a partilhar, enfim, aqui com a família lá de Negro, esta inquietação tem mais que ver com essa preocupação de perceber como é que se vai fazer esta luta sem que estejamos a desviar-nos daquilo que é o essencial. E para mim o essencial não é, de facto, reagir em espaços de comentário a declarações destas pessoas. Até porque acho que o circo mediático que se constrói à volta da extrema-direita tem justamente esse propósito, não é? Portanto, é mais do que sabido que gera audiências, que gera reações, que gera comentários, então vamos lá polarizar ainda mais, vamos lá alimentar ainda mais estes ódios. Eu acho que é preciso combater, sim. O que eu gostava de ver era a existência de um polígrafo só para rebater este tipo de declarações. E a declaração que nos traz aqui é justamente esta que parte de uma ideia de supremacismo branco, claramente, não é? E que traz nas afirmações deste vice-presidente do Chega, e que ainda foi posto para vice da Assembleia da República, que traz esta ideia, esta fantasia, este delírio, que é um delírio coletivo ainda, de que Portugal é branco na sua gênese. Portanto, basta ler um bocadinho de história para perceber que isto é completamente equivocado. E existem, aliás, quando eu falo desta questão do polígrafo, para trazer aqui, de facto, factos que permitam escancarar de uma forma inequívoca que tudo aquilo que estas pessoas dizem não passa de ódio, desta ideologia de ódio, e não tem mais qualquer tipo de sustentação. E a cada declaração, a cada afirmação deste género, eu gostava de ter, então, essa verificação. Sendo que lá está, nós já tivemos a oportunidade de falar noutros temas em análise da dificuldade que é fazer isto, não é? É muito fácil de criar divisão, mas depois é muito difícil, exige um esforço hercúleo compilar dados que rebatam tudo aquilo que é dito, porque o que é dito assenta em medos existentes, em descontentamentos. Então é muito fácil conseguir-se, de alguma forma, a mobilização de uma série de pessoas que vibram nesse medo e que estão com esse descontentamento. Conseguir desconstruir isto é muito mais complexo, mas eu acho que é esse o caminho. Como é que se chega lá? Não sei, adorava ter a resposta para isso. Neste caso em concreto, o Pedro Filipe até foi uma das pessoas que partilhou um artigo do Diário de Notícias de 2005, em que se fala sobre a forte influência africana na genética dos portugueses. E há, depois já desse artigo de 2005, há outras referências, nomeadamente um de 2009, também no Diário de Notícias, que até tem uma obra que eu até tomei nota, que se chama Património Genético Português, e que também reforça essa ideia de que, obviamente, e basta olhar
olhar para as características dos portugueses e para as próprias características do líder do partido da extrema-direita para perceber, não é, que essa ideia, essa ficção de Portugal branco, desta coisa da raça caucasiana, é completamente irrealista. Aliás, nós também aqui no lado negro até chegamos em tempos a comentar a polémica que surgiu cá, já não sei se foi no ano passado, se foi em 2020, sobre aquela classificação que é feita nos Estados Unidos das diferentes pertenças e dos portugueses não estarem entre os brancos, e que isto cá caiu Carmo e a Trindade, não é? Como assim não estamos entre os brancos? E que por muito que se afirme, portanto, colada a estas declarações, o vice-presidente do Chega disse que ao dizer isto não estava aqui a dizer que existe uma superioridade dos portugueses de origem, não é? Em relação às outras pessoas, não é? Que claramente nesta definição não são reconhecidas como portuguesas, que não há aqui nenhuma superioridade, nenhuma hierarquia, mas é evidente que há. É evidente que isto assenta ainda naquelas ideias de classificação de seres humanos que nos retiram de qualquer possibilidade de humanidade. E isto é evidente, esta classificação do branco é feita, esta afirmação, esta construção identitária, esta construção social do que é uma pessoa branca é feita em oposição à construção da pessoa negra ou da pessoa que tem outro tipo de pertenças, sendo que a pessoa que tem outro tipo de pertenças é classificada como inferior. Portanto, a superioridade da pessoa branca parte dessa relação. Portanto, não há como fazer uma afirmação destas ignorando o contraponto, não é? Não é possível fazê-lo. Mas, enfim, era isto que eu queria partilhar, não é? Que eu adoraria ter um projeto, um polígrafo, só para rebater este tipo de afirmações e temo, não é? Pelos próximos 4 anos, porque estes últimos dias têm sido um circo, muito honestamente, porque depois acho que todo este folclore, que isto faz parte da estratégia destes partidos, tudo isto desvia do essencial, a meu ver, desvia do essencial. Que é importante que se fale? Eu não acho que se deva ignorar. Agora, acho que paralelamente a essas reações, a esses comentários, a esse rebater que nós podemos fazer todos individualmente nas nossas redes e não só, paralelamente tem de existir uma estrutura que permita, de facto, desconstruir este discurso de ódio, esta ideologia do ódio. E, infelizmente, isso não vai lá connosco, individualmente, apenas a bater cada afirmação que surja. Ok. É isto. Obrigado, Paula. Agora vamos ouvir a opinião da Laura. Se calhar uma opinião mais científica. Temos aqui uma pessoa das ciências, das genéticas e dessas coisas todas, e é bom ter alguém que pelo menos estuda estas coisas e nos possa dar uma visão mais técnica do que se está a falar, ou não sei. Mas vamos ouvir a Laura. Laura. Adivinhaste bem. E acho que calha bem também no seguimento do que a Paula estava a dizer, que era também um bocadinho tentarmos focar as nossas intervenções para factos e coisas concretas que mostrem que o que eles estão a dizer não faz absolutamente sentido nenhum. E é um bocado nisso também que eu vou basear o meu comentário. E adivinhaste bem, Zé, eu vou trazer a perspectiva croma para a coisa. E é assim, a primeira coisa que eu tenho necessidade de dizer, porque eu acho que isto ainda não está bem compreendido, porque uma coisa é o consenso científico, outra coisa é a opinião pública. Às vezes as decisões ou as ideias são assentes na ciência, mas depois as pessoas ainda não... Essa informação não chega às pessoas, porque as pessoas não são cientistas, as pessoas são 1001 coisas e só uma fração muito pequena das pessoas é que são cientistas. Portanto, é passar a informação de um lado para o outro, às vezes há muita coisa que se perde pelo meio. Uma coisa muito importante, e não é uma questão de opinião, é uma questão de consenso mesmo, raça não é um conceito biológico, ok? A ideia de que podemos dividir as pessoas em 5 categorias, nomeadamente africana, europeia, asiática, americana nativa e
não se dirá oceânica, mas oriunda da Oceania, do continente da Oceania, ou se calhar diz oceânica, agora é que não me lembro. Esta ideia que nós podemos dividir as pessoas nestas 5 categorias está completamente desatualizada. E não volto a repetir, não é uma questão de opinião, não há ninguém na ciência que saiba do que é que está a falar que ainda use o conceito de raça. Isto porquê? Porque efetivamente não há diferenças significativas entre pessoas em termos de DNA, porque desde 2003 nós conseguimos sequenciar o DNA de uma pessoa, o DNA do ser humano, aliás, é isso que eu quero dizer, e desde aí, desde 2003, ou seja, quase há 20 anos atrás, que nós sabemos que nós partilhamos 99,9% do nosso DNA entre toda a gente, ok? Entre toda a gente, ou seja, nós somos muito mais semelhantes do que nós somos diferentes. E mais do que isso, nós não conhecemos nenhum gene, nem nenhum conjunto de genes que se encontre numa população específica. Ou seja, as diferenças que existem entre nós, a nível genético, claro, é do que eu estou a falar agora, estão concentradas apenas em 0,1% do nosso DNA, ok? E posso dar também um exemplo de um estudo de 2019, que eu acho que é perfeito para ilustrar isto que eu estou a tentar dizer aqui agora, que basicamente foi um estudo de 2019 que comparou o DNA de 3 pessoas, 2 americanos e 1 coreano, e encontrou mais semelhanças em termos de DNA, mais semelhanças entre um dos coreanos e um dos americanos do que entre os 2 americanos, sendo que ambos os americanos tinham uma ancestralidade europeia, ok? Porque hoje em dia, se nós estamos a fazer um estudo científico ou mesmo um ensaio clínico, nós não vamos dividir os pacientes por raça, nós vamos dividir os pacientes por ancestralidade, e isso não é politicamente correto. Basicamente, a ancestralidade serve para te dizer ou para te é um reflexo do facto de nós somos resultado do DNA das pessoas que nos originaram, dos nossos antepassados. Mas não há aqui nenhuma correlação com nenhuma zona específica do mundo, ok? Ou seja, relembro, há tanta variabilidade dentro de cada uma destas categorias que é possível nós encontrarmos maior semelhança entre uma pessoa americana e uma pessoa coreana do que entre 2 pessoas americanas. No máximo, o que nós podemos fazer é agrupar as populações por regiões geográficas, mas lá está, como eu estava a dizer há bocadinho, a variação dentro de cada grupo é tão grande que nós não conseguimos definir um conjunto de genes ou um conjunto de características que sejam específicos de um grupo. Por exemplo, outros mitos urbanos, não existem genes para a cor da pele, não existem genes para o cabelo, não existem genes para os olhos. Pelo menos até à data não foram identificados nenhum genes que estejam associados a estas características específicas, muito menos genes para outros atributos e outras ideias de potencial, como por exemplo a inteligência, ok? E no caso da inteligência, não só não foi identificada nenhuma correlação entre um gene e a inteligência, como nós nem sequer temos uma medida que seja cientificamente consensual de como medir a inteligência, ok? Na realidade, para quem não souber, os testes QI medem capacidades que são coisas que são adquiridas e coisas que são desenvolvidas, que não são coisas inerentes. Portanto, nós não podemos tirar qualquer relação sobre se vai haver um grupo de pessoas que vai ser mais inteligente que outro, tendo em conta que nós nem sequer sabemos medir a inteligência. E nós não temos nada até à data que sugira que existe essa associação, essa relação. Pronto, por fim, eu acho que este tipo de ideias, basicamente, são sempre promovidos pela extrema-direita, e esta ideia de que existe uma matriz civilizacional, racial, que nos define e que é, no nosso caso, especificamente caucasiana, é basicamente uma balela ridícula, porque o conceito de raça é uma construção social. O conceito de raça só existe se estivermos a falar, por exemplo, de religião, cultura, língua. Isso não tem nada a ver com características inerentes às pessoas, com características naturais das pessoas. E nós, os portugueses, e nós, os europeus, já agora, e nós, todos os seres humanos, nós somos o conjunto e somos o resultado de migrações que ocorreram antes da civilização, antes do que nós chamamos hoje fronteiras, antes do que nós chamamos hoje Europa. Houveram migrações. Nessa altura, aliás,
a configuração do mundo era diferente. De modo a que, por exemplo, a Ásia estava colada à América do Norte e havia tipo uma ponte de terra que passava de um lado para o outro. E, inclusive, hoje em dia, nós temos dados que sugerem que os nativos americanos têm origem até na migração de uma população da Sibéria, que a Sibéria é no norte da Ásia, ok? Portanto, este exemplo que eu dei agora para os nativos americanos, nós podemos extrapolar para o mundo inteiro e para a questão europeia e para esta ideia de que existe uma matriz civilizacional europeia não faz sentido absolutamente nenhum. Não, eu tinha aqui uma coisa apontada que eu queria dizer. Eu queria convidar toda a gente também a ir à Wikipédia e ver o que é que tem a pesquisar raça caucasiana. E a primeira frase que vão ver é que raça caucasiana é um conceito desatualizado porque já não se usa e já não é cientificamente aceito dividir as pessoas por raças. Portanto, estas ideias servem apenas para nós encontrarmos, para sugerir que existem características que são de grupos específicos e para, em vez de resolvermos problemas que são sociais e económicos, vamos arranjar um bode expiatório para onde colocar todos os problemas que estão a acontecer. Estes problemas têm a ver com o facto de haver pessoas que são naturalmente menos inteligentes, naturalmente menos trabalhadoras e que isso é tudo justificado por uma questão genética. Ora, não. Isso é mentira, isso é balela. Na gênese da ideia, falha. Porque não existe raça caucasiana, não existe raça negra, não existe agrupamento de capacidades por origem das pessoas. Tenho dito. Acho que serias a pessoa indicada para dar uma lição a este senhor Diogo. Não sei se mereço. Vou-te Não sei levar se para as mereço. escolas, vou-te levar para as escolas, Laurinha, tu vens comigo. Eu acho que era importante que esse senhor tivesse assim uma conversa contigo para te tentar explicar. Ele que deve ter o triplo da tua idade, acho que era bonito de se ver como assentando sobre bases científicas que se consegue desconstruir todo um discurso. Não, e eu realço que tudo o que eu acabei de dizer não é uma questão de opinião, isto não é o que eu acho, isto não é o que me parece a mim, isto é o consenso científico que vem antes de mim sequer, antes de eu sequer perceber o que era uma multiplicação, já estava decidido que raça não é um conceito, é um conceito meramente social. Uhum. Bem, eu vou deixar a minha opinião e vou pegar aqui em algumas frases do que esse senhor diz, que passa por ver o país transformado num mosaico de raças, cores e credos em permanente conflito e que eram bem-vindos os de todas as raças, desde que respeitam a nossa raça. Ou seja, partimos já daqui de uma divisão, né, dos que vêm e os que estão e os que são nossos, a nossa e os outros que têm que respeitar a nossa, que é um conceito que a mim é tão retorcido que até me dá alguma tontura de vez em quando. Eu vou pegar numa frase de uma música do Dino que eu gosto muito, que é o Esquinas, não é? Que ele diz que os nossos corpos também são pátria. Isto para dizer que existe, sem dúvida, uma vontade muito, muito evidente de colocar corpos fora da pátria. Daquilo que é pátria atualmente, não é? Já não estamos a falar do Deus, pátria e família que esta gente apregoa, mas estamos a falar do que é pátria, é o solo onde as pessoas estão, onde vivem, onde são felizes ou menos felizes, onde têm o seu emprego, onde têm os seus filhos, onde criam família. Esta pátria não tem matriz. Não tem matriz, é diversa, é um mosaico sem dúvida, e isto é um contrassenso. Quando se tem a noção de que isto é um mosaico, não se pode dizer que há pessoas que vêm e que têm que respeitar as que já são desta matriz. Não existe matriz, esqueçam balelas, é só histórias para boi dormir. A outra situação tem a ver com o facto, os norte-americanos têm uma terminação que se chama dog whistle, conceito que tem a ver um pouco com a frequência
com que se assobia e que dizem que os cães conseguem ouvir frequências diferentes dos homens e que se consegue, que são inaudíveis para o ser humano, que é uma frequência muito baixa, e que eles conseguem diferenciar essa frequência. E exatamente o dog whistle é este conceito em que numa frequência se tenta passar uma mensagem que neste caso é o que realmente muita gente acredita, que é a supremacia. Esta mensagem está inerente a este tipo de discurso. Sabemos o que é que esta gente quer dizer com isso. Nossos, os outros, esta gente que atualmente se tenta validar com este discurso, gente que aproveitou algum discurso que veio do trumpismo, do bolsonarismo, que perderam a vergonha, agora trazem para a discussão ou trazem para o espaço mediático este tipo de questões que já estão mais que ultrapassadas e nós sabemos porque que eles querem trazer, exatamente para passar esta mensagem dos nós e eles, pura e simplesmente. Para mim, embarcar neste tipo de discurso, estou um pouco como a Paula, é, sem dúvida, seguirmos a agenda destas pessoas que querem continuar a marcar a agenda, querem continuar a criar fricção, a divisão em coisas que já são consensuais e não têm a ver com a opinião. Este senhor opinou sobre coisas que ele não percebe e não entende, e é uma opinião que não se baseia em nada. Mesmo nas construções sociais. Mesmo em construções sociais. Atualmente, o que se trata de fazer é desconstruir, em termos sociais, estes conceitos. Não existe superioridade, não existe uma matriz. E se falarmos de Portugal, toda a gente sabe que Portugal é um caldeirão de nacionalidades. Toda a história de Portugal é feita de invasões, chegadas, saídas, reconquistas, que em termos cromáticos, nos confunde, pelo menos confunde grande parte dos portugueses com parecenças do norte da África. Por acaso, a Luísa Semedo falou desta questão. Por exemplo, os portugueses em França, não é? Durante muito tempo, tiveram sempre também uma conotação negativa pela forma da sua constituição física, que até muito pouco tempo ainda se criava a anedota do português ter muitos pelos e por acaso nesse artigo há lá fotografias em que os próprios franceses gozam com o português porque o português é muito cabeludo e que se parece com o Chewbacca. Estas coisas são construções que são feitas para dividir as pessoas. Continuamos a ter que rebater estas coisas e é importante às vezes também não valorizarmos demasiado este discurso, porque este discurso é pura e simplesmente para passar a tal mensagem àquelas pessoas que, como um estudo dizia, que em Portugal havia 62% de pessoas que ainda têm estas crenças. Eu acho que a ideia é exatamente passar esta mensagem a estas pessoas que têm estas crenças. E eu acredito que isto não seja inocente. Existe, sem dúvida, uma vontade de começar a incutir estas ideias naquelas pessoas que até têm estas crenças enraizadas, que é normal pensar assim. Normalização. O que estamos a viver neste momento em Portugal é normalização de ideais que já foram enterrados há muito tempo. Volto a dizer, vão aos compêndios da história da Europa, anos 20, anos 30 na Europa, a construção do fascismo
racista sobre os judeus, sem dúvida, é racismo. A construção de superioridade racial começou por aí. Nessa altura, até tinha uma desculpa, porque até a própria ciência ainda não tinha desenvolvido essa capacidade de descobrir o ADN e geneticamente desconstruir essa ideia. Nessa altura, até era possível ainda assentarem muitos dos seus estudos sobre uma ideia científica que veio-se a provar errada. E agora, no século XXI, tal como a Laura disse, depois de termos descoberto e descodificado todo o genoma humano, falar destas questões é a mesma coisa de que estarmos aqui a falar que a Terra é plana. É claro que há pessoas que têm toda uma teoria que a Terra é plana e vemos essas pessoas em plataformas a falar disso e a defenderem isso. Uma coisa que, salvo erro, Copérnico, né, lá atrás, já tinha dito. Aliás, e foi para a fogueira porque disse isso. Não, a Terra não é plana, é redonda. Estamos em pleno século XXI e ainda temos pessoas que defendem essa não ciência. É verdade que uma coisa é que nós temos que meter na cabeça. Há coisas que não estão no nível da opinião. Esqueçam isso. Opinião, para mim, é... eu gosto de azul, tu gostas de vermelho. Para mim, o azul é mais bonito. E tu dizes que o vermelho é mais bonito. Isso é a opinião. Agora, dizer que as pessoas são divididas por cores, por raças, isso é pura e simplesmente desviar a atenção ou pelo menos passar uma mensagem supremacista disfarçada para acordar essa gente que na verdade tem estas crenças enraizadas. Mas pronto, como diz a Paula, vamos ter que apanhar com isto nos próximos 4 anos. Esta gente multiplicou-se, já tem assento e também não sei. Sinceramente, não sei como é que a gente vai desconstruir isso. Se calhar é exatamente também termos o nosso lugar de fala e dizermos o que achamos e fundamentarmos aquilo que achamos em factos, não em construções. Factos, sempre. E Paulo, é verdade, é preciso haver um canal que desconstrua estas coisas, mas também nós temos que nos começar a informar da forma como desconstruir isto. Há conhecimento disponível para desconstruir estas coisas e isso não é passível de opinião. É consensual e a ciência pode ser, sem dúvida, rebatida, mas com factos científicos, não com construções opinativas de achismo e outras coisas mais. Ok, tenho dito, César, o que é que tu tens a dizer em relação a esta questão? Se é que tens alguma coisa a acrescentar. Eu acho que conseguem-me ouvir? Estão a ouvir? Sim, estamos a ouvir bem. Primeiro já disseram tudo o que havia a dizer. É o mal de ficar para o último. Já sei. Do que eu posso acrescentar, eu acho que é um discurso algo primitivo, tipo, já há muito tempo que eu não ouvia essa questão do branco e da raça. A questão da raça, só a questão de estarem a falar de raça, para mim pode ser um bocado clichê, mas raça, para mim só existe uma raça. Pode existir culturas, etnias diferentes. Agora, a raça, eu só vejo o mundo como um só, tipo uma raça humana.
Agora, depois, se querem pôr raça, há culturas, há sim senhora, há religiões, há etnias. São as políticas do Chega e de tudo o que se tem feito, eu acho que é quase uma, uma cópia do que se tem, do que foi feito no passado. Basta-se ver as coisas do passado, basta-se só fazer uma pesquisa na internet e tudo o que eles fizeram foi feito no passado e as pessoas, pronto, como as pessoas não sabem, ou não sei, ou não estão para aí viradas, seguem essas questões. E às vezes também eu acho que é bom e não é, haver este tipo de discurso, porque, por um lado, o tamanho de barbaridades que se é dito, as pessoas vão percebendo que esse tipo de pessoas não têm nenhum senso, não têm nada a acrescentar, e por outro também vamos vendo as pessoas ao nosso redor, quem eles realmente são, e eu acho que é o que eu tenho retirado disto, é perceber quem realmente é e quem realmente não é. E para mim também não é uma questão de cor faz parte, cor é cultura, é etnia, mas é caráter, para mim é caráter. Para esse senhor é uma questão de cor, pronto. Para outros e para nós temos que lutar pela nossa cor e pelo caráter, uma luta extra. Pronto, é só isso que eu acho que eu tenho a acrescentar a esse comentário. Um comentário primitivo que não acrescenta nada.